Esse vídeo vai estar sendo dividido em duas partes. Na primeira parte eu vou explicar como ele funciona, como é que eu fiquei 2 semanas fazendo isso. E na segunda parte eu vou estar mostrando a versão mobile com o aplicativo desse projeto que eu fiz. Oi, pra você que não me conhece, o meu nome é Vinícius, eu tenho 17 anos e eu fiz um player de música. Como assim você fez um player de música? Bem, eu conheço muitos bons players de músicas aí pela internet afora, tais como YouTube e Spotify. Só que eles acabam meio que liberando todos os recursos se você comprar um pacote de assinatura por streaming. E o grande problema para as pessoas normais é porque pouca gente vai fazer isso, essa é a verdade. Pouca gente vai gastar do seu salário mensal para escutar uma música de boa qualidade. E convenhamos, música é uma coisa muito boa. E ela deveria ser mais acessível em sua total qualidade. Foi pensando nisso que eu criei o meu próprio player de música. O Actually, ele é um player de música totalmente open source, qualquer um pode pegar o código-fonte e alterar, distribuir da maneira como bem entender. Esse player também oferece sempre a maior qualidade, você pode pular as músicas quantas vezes você quiser, não é não? Spotify. Ele é livre de propagandas, você não vai ver propagandas, pelo menos não na versão original, então venha comigo, venha. Todo esse projeto eu fiz com o objetivo de aprender JavaScript, mas aí acabou meio que virando um projeto muito bom, a ideia, e aí eu decidi seguir em frente. Como vocês podem estar observando, toda a informação das músicas, desde o ID delas até a capa, o som, a duração dela, o artista, ela está em um formato de texto, JSON. Eu estou convertendo esse JSON para uma variável, que eu estou declarando ela como uma constante, ou seja, ela não vai mudar, ela não vai alterar o seu valor, e eu estou convertendo ela para uma linguagem que o JavaScript entende, usando esse método parse, e passando o nome da variável JSON que tem esses valores em texto. Criei uma função que vai facilitar todo esse trabalho de criar músicas, e ela se chama literalmente criar música. Eu tô passando os seguintes parâmetros na função, que é o ID, o nome, o artista, a duração, o som e a capa, que se referem todos aos mesmos parâmetros dos meus array de objetos que estão em formato de string JSON. Conhecimento, eu crio um elemento declarando ele dentro de uma variável, e eu crio esse elemento chamado div, que é uma div HTML, coloco uma classe nessa div de música que está estilizada no meu CSS, coloco essa div dentro de um elemento pai, né? Ela tem que estar em algum lugar. E aí eu coloco ela dentro do pai, que é um elemento também, que eu criei. Dentro dessa div vai ter 3 outras classes que tá dividindo ela em 3, que são desde o nome, o artista e a duração, que são esses 3. Aí eu dividi uma seção para cada um desses 3, e para facilitar o processo eu usei um método de for loop, que vai fazer esse código 3 vezes. E aí eu acabei pegando essas partes em loop, acabei declarando elas numa variável, usando o query selector. E aí eu tô colocando dentro de cada uma dessas os valores que eu tinha mencionado, que é o nome, o artista e a duração da música. E aí agora vem a parte legal, né? A parte mais importante, que é tocar a música. Para isso eu precisei selecionar alguns elementos que eu nomeei de essenciais, porque sem eles todo o processo aqui não funciona. Então eu pego primeiro o footer, eu pego também o nome que vai ser exibido da música que está tocando, e o artista que está tocando, o álbum, que vai ficar mudando a cada música que você clica. Eu decidi fazer da seguinte forma. Toda vez que cria uma nova div, ele cria um elemento áudio. E aí ele seta os atributos. É como se estivesse fazendo do zero mesmo. Ele está criando um elemento áudio, ele está colocando um ID nesse áudio, que é muito importante, você vai entender mais pra frente porque é importante esse ID. E eu já explico mais sobre esse criar áudio. Agora sobre a função de trocar a música. Toda vez que você clica numa div, ele tem que trocar a música que está tocando. Então para isso eu criei uma função. Eu passei o seguinte parâmetro, lugar, porque vai ser o lugar onde vai ficar esse áudio. Eu vou pegar quantas músicas existem, quantos elementos existem dessa música. E isso é importante, porque eu quero que só tenha uma música tocando por vez. Eu também estou pegando pelo index 0 a música anterior a essa. Porque a lógica basicamente é a seguinte. Eu quero que tenha uma música tocando por vez, e toda vez que eu clique, ele tire a anterior. Que no caso, a anterior vai ser sempre 0. Então, se a quantidade de música for 0, ou seja, quando você vai clicar na sua primeira música, tem 0 músicas. Ele vai mudar o footer para flex, porque ele estava invisível. Ele também vai mudar os nomes que eu tinha
pegada aqui no essencial, então ele vai colocar o nome da música, o artista e a capa, né? Que são esses três. E também vai colocar o áudio dentro do lugar que eu especifiquei nesse parâmetro. Então, no caso, vai ser o footer aqui embaixo. Eu também vou definir o som que vai estar tocando, a música, né? Isso eu defino pelo source. Eu seto o atributo dele para a música que está tocando. Então vai ser a música que você clicar. Agora, se eu clicar de novo em alguma outra música, a quantidade tem que ser 1, certo? Então é o que eu falei, ele vai tirar a música anterior que estiver tocando, vai colocar essa música, e aí eu criei um evento que toda vez que eu clico na div, né, na div das músicas, ele vai chamar essa função. Então o footer vai ser o lugar onde ele vai pôr o áudio. Essa é a lógica. Agora, outros eventos que eu tinha criado, primeiramente sobre o evento de pausar. Para pausar, é basicamente o seguinte, você vai clicar no botão de play, se esse elemento estiver como pause, né, aquelas duas barrinhas, e vai pausar. Se não, vai tocar o áudio. Então é meio com um loop aqui, né, sempre vai ser um desses dois. Agora, para pular música e voltar música. Aqui eu precisei fazer um contador que contabiliza quantos cliques você está dando. Então se eu cliquei 5 vezes, eu quero que ele pule 5 músicas, né? Se eu estiver clicando no skip. Só que aí, eu também preciso saber o ID da música que eu tô pulando, né? Lembra quando eu falei do ID? 5 vezes, mais o ID. Quando eu clicar no Previous para voltar uma música, eu quero que siga o processo contrário, né? De tirar e decremento esse número, tirando valores dele toda vez que eu clico. E aí, toda vez que eu clico também, ele cria um áudio. E aí ele coloca esse áudio dentro do meu footer, né? É o mesmo processo. Agora, para pular uma música, é basicamente assim. Quando você clica no botão de Next, é o mesmo processo, só que dessa vez ele vai estar incrementando o número. Então, toda vez que eu clicar, ele vai estar criando um áudio e colocando ele dentro do footer. Lembrando que todo esse projeto é aberto, você pode modificar, distribuir da maneira como você bem entender. No meu GitHub, tá toda a documentação lá explicando como esse projeto foi construído, as coisas futuras que tem, como você pode contribuir, e também algumas atribuições necessárias, né? Porque essas músicas não são minhas. Agora vamos ver na prática como é que esse projeto está funcionando. Tonight I'm flying over that little house up on the hill. My mind is resting on the wooden pane of your windowsill. I am your nightingale, singing for all we have lost. Agora eu vou estar mostrando a parte mobile desse projeto.
você também pode estar baixando esse aplicativo, eu tô deixando o link na descrição. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Me desculpe se eu falei um pouco rápido ou se ficou um pouco confuso. Esse foi o meu primeiro projeto em JavaScript, como eu falei, foi para aprender essa linguagem que eu fiz esse projeto. Tem muita coisa que eu posso fazer ainda nesse projeto, eu vou estar fazendo ao longo desse ano. E eu só queria agradecer se você assistiu até aqui. Muito obrigado e até mais. Falou!